Felicidade. Nesse século, a busca acontece a qualquer custo. Na pressa, no barulho, em movimento, o silêncio. Jesus nos convida para um caminho diferente. Um caminho que começa com vazio. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A verdadeira felicidade não está nas conquistas, mas em quem somos em Cristo. Olá pessoal, Evangelho segundo Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos só ler o versículo 8. Evangelho segundo Mateus capítulo 5. Hoje vamos ler somente o versículo 8. A gente está estudando essa série, que é a série das bem-aventuranças. E hoje a gente quer conversar sobre mais uma bem-aventurança com vocês. São as 3 últimas, né? Puros de coração, pacificadores e depois os perseguidos. E hoje a gente quer conversar sobre os puros de coração. A palavra de Deus diz o seguinte para a gente. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Deus santo e bendito, nós clamamos ao Senhor nesse momento, a iluminação que vem do Espírito do Senhor. Nós queremos entender sua palavra, sermos confortados por ela, confrontados, mas confortados. Que o Senhor nos ajude, Deus, ajude o seu povo a compreender da palavra do Senhor e a viver em conformidade com o amor do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, como eu tenho conversado com vocês, a palavra bem-aventurados, que em algumas traduções nossas é traduzida como felizes. Na verdade, no primeiro século, Makarios era a felicidade dos deuses, né? Então, só os deuses do panteão do Império Greco-Romano, só eles tinham direito a essa felicidade sublime, plena, grandiosa, maior. Para que você fosse pleno no primeiro século, você precisaria ser praticamente um deus, para ser um Makarios. E aí vem Jesus e coloca para a gente uma outra perspectiva, em que essa felicidade não é um atributo ou uma conquista de deuses que nem sequer existem, mas ela é algo que é produzida pelo próprio Senhor, mas que também pode ser cultivada dentro do coração de cada crente. Por isso, eu estou sempre usando esse quadro do John Piper, que a gente vai colocar para vocês aí, quando o John Piper ensina isso para a gente, ou seja, as bem-aventuranças começam e elas terminam com a mesma promessa. E qual é? Elas começam com a promessa do reino dos céus e elas terminam com a promessa do reino dos céus. As bem-aventuranças, ou seja, a felicidade plena, perfeita dos discípulos de Jesus, está em primeiro lugar não com qualquer realização material que a gente possa fazer, mas a felicidade dos discípulos de Jesus estar em pertencer e serem cidadãos do reino dos céus. O que as bem-aventuranças explicam para a gente é isso. E percebam que para entrar no reino dos céus, você precisa, em primeiro lugar, ter as mãos vazias. E eu tenho conversado isso com vocês. Bem-aventurados são os pobres em espírito, aqueles que têm as mãos vazias. Meus irmãos, o reino dos céus não é para quem se acha digno. O reino dos céus não é para quem é performático religioso. Não é para quem é performático moralista. Não é para quem se acha perfeito.
nem é para quem não se acha tão mal assim, porque isso é um grande problema no nosso tempo. Nenhum de vocês tem a menor dificuldade em admitir que tem defeitos, porque todos vocês têm plena convicção dos defeitos que vocês têm. A grande questão aqui é que o reino dos céus é para quem admite a sua completa incapacidade espiritual de agradar a Deus. A sua completa capacidade de vida, de ser, de agradar a Deus e ser quem Ele é. Porque é pecador por natureza e precisa de regeneração. O reino dos céus é para quem se apresenta diante de Deus sem nada para dar, a não ser o sacrifício de Jesus Cristo. As bem-aventuranças começam com uma declaração radical de que Jesus Cristo é suficiente. E não é Jesus mais algum tipo de oferta, Jesus mais algum sacrifício, Jesus mais uma penitência, Jesus mais qualquer outra coisa. Não, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura, segundo o apóstolo nos ensina. Mas o reino dos céus também é daqueles que precisam se preparar para a perseguição. E eu tenho conversado com vocês. Irmãos, nós tentamos viver um evangelho light. Você não vai conseguir viver um evangelho light. Vocês se lembram do mingau da minha avó? Se lembram? Minha avó faleceu há algum tempo. E o mingau dela era maravilhoso. Qual é o problema do mingau da minha avó? Era tão gostoso, mas tão gostoso, que quando a gente ia comer o mingau da minha avó, ele terminava de fazer e a gente colocava ele no prato e a gente queria comer ele de uma vez. Mas qual era o problema do mingau da minha avó? Estava quente. Então, por estar quente, a gente tinha que esperar ele esfriar. Só que ninguém aguenta comer mingau frio, porque é ruim, não é? Então, o que a gente ia fazendo com o mingau da minha avó? A gente ia comendo ele primeiro pelas... Qual é o problema do século 21? Os crentes não vivem a profundidade da graça do Evangelho e do poder de Deus, porque não conhecem o Evangelho e o poder de Deus. E vivem comendo mingau pela beirada. Vivem de migalha espiritual. Não vivem a profundidade da sabedoria do reino de Deus, porque não conhecem a Deus. Não conhecem o poder dele. E vivem no corpo, e vivem nas escolhas, e vivem na vida a falha de não comer mingau por inteiro, e só pelas beiradas. Cuidado. Se você é crente, prepare-se para o confronto, prepare-se para a batalha. Satanás não vai dar um minuto de treva, ou melhor, de paz para vocês. Vocês serão perseguidos por Satanás. Os demônios perseguirão vocês. Em que mundo vocês estão vivendo? Vocês são presbiterianos. A gente acredita em trevas. A gente acredita em demônio. A gente acredita em possessão demoníaca. Porque a gente leu a Bíblia. A gente acredita em opressão. Vocês serão perseguidos pelas trevas. Porque a luz é perseguida pelas trevas. Prepare-se para isso. O apóstolo Paulo foi tão claro escrevendo isso em Efésios 6. Muitos cristãos vivem opressões demoníacas e nem sabem disso. Porque só vivem comendo mingau pela beirada. Porque não conhecem o Senhor. Porque não sabem lidar com a realidade espiritual que está em volta da gente. E aí se vê envolto a lutas e brigas e não sabe lidar. Por quê? Porque não se preparou, porque não vestiu a armadura do Espírito. É o que Jesus está dizendo para nós, perseguidos por causa da justiça. Meus irmãos, vocês vão ser perseguidos por esse mundo. Vocês vão ser perseguidos por esse mundo.
Nós não faremos negócio como a Babilônia faz, nós não teremos os nossos casamentos, os nossos relacionamentos não vão ser os relacionamentos dos nossos casamentos como os desse mundo, nós não criamos filhos como esse mundo, nós não trabalhamos como esse mundo, porque a gente funciona na lógica e na ótica do reino de Deus. Hoje é 7 de setembro, independência do Brasil, que bom! Mas nós, antes, somos cidadãos do reino dos céus. A nossa pátria é outra, a nossa festa é outra. Porque a gente aguarda a pátria celestial se manifestar. A gente não está preocupado com o corrupto de estimação de fulano, ciclano e beltrano. Com ideologia de fulano, ciclano e beltrano. Porque nós funcionamos na realidade do reino dos céus. Irmãos, vocês serão perseguidos pela carne de vocês. Se lembrem de Caim. Deus olhou para Caim e falou para ele: o seu desejo, Caim, está batendo na sua porta. Cabe a você dominar o seu desejo, Caim. E nós, irresponsavelmente, em nome da soberania de Deus, não ensinamos os crentes e não vivemos os crentes e não falamos para os crentes que eles devem sim resistir ao diabo porque ele foge da gente. Que a gente deve sim viver uma vida de intencionalidade nas nossas escolhas diárias. Escolher a Deus todos os dias. E que a soberania de Deus não anula isso. Porque a realidade do pecado bate na porta da gente. Então, o que o John Piper está ensinando para a gente é que o que se espera de cidadãos do reino dos céus é que eles sejam... que eles chorem, que eles sejam humildes, que eles tenham fome e sede de justiça. Semana passada a gente conversou sobre misericórdia, e misericórdia é não tratar o outro como ele merece. E hoje a felicidade do crente está em ter uma pureza de coração. Percebam, essa é uma virtude que brota do nosso interior. Ela brota de dentro de nós. Então eu vou fazer mais uma vez 4 movimentos com vocês. O primeiro, eu vou conversar com vocês sobre o que é coração. Depois, conversar com vocês sobre o que é pureza. Depois eu vou conversar com vocês sobre o que é ver Deus. Te dou 5 conselhos pastorais e a gente conclui. Tudo bem? Primeiro, o que é coração? Porque Jesus está dizendo que a felicidade, a bênção de Deus, está naqueles que têm um coração puro. O que a Bíblia quer dizer com coração, Rômulo? O que ela quer dizer com isso? Depois a gente precisa descobrir o que é que Jesus está dizendo com pureza. O que é pureza? O que nosso Senhor quer dizer com pureza? Terceiro, ele dá uma promessa para a gente que é ver a Deus. O que é isso? O que é ver a Deus? E eu termino com 5 conselhos para você, 5 conselhos pastorais para você. Bom, então vamos pensar nessa ideia de coração em primeiro lugar. O que a Bíblia trabalha como coração? Vocês vivem numa sociedade que valoriza 2 coisas. Primeiro, ela valoriza imagem e segundo, ela valoriza sentimento. Tudo no século 21 é imagem e tudo no século 21 é sentimento. Uma divisão antropológica do nosso tempo, ou seja, o ser humano no nosso tempo, ele vai ser conhecido, e a gente sempre usa essa categoria como sendo racional e emocional. Então, às vezes a gente tem algumas atitudes e a gente diz assim: nossa, fulano é racional demais. Ou alguns que talvez sejam mais passionais, eles são mais ligados às paixões, mais volitivos. A gente diz assim: nossa, esses são muito emocionais. Qual é o problema? Essa não é uma divisão categórica bíblica. A Bíblia não olha a gente assim. A Bíblia não olha a gente como sendo racional e emocional. A Bíblia olha a gente como uma unidade. Ou seja, você é um ser complexo e dentro de você há vários aspectos. Você tem um aspecto racional e lógico que te ajuda a identificar a realidade como ela é.
Então, por exemplo, por que é importante a gente ter lógica? Porque a gente consegue discernir, mostrar, falar dos fenômenos, interpretar a realidade. Os sentimentos são importantes, eles têm o seu lugar. Mas nós não somos só isso. Nós temos outras realidades que nos formam. Nós somos físicos. Nós somos seres morais. Nós somos seres cheios de justiça. Nós somos seres extremamente complexos em tantas formas. Agora, o que a Bíblia fala do nosso coração? O que é o nosso coração? Nosso Senhor, em Mateus no capítulo 15, ele vai dizer o seguinte. Certa vez, perguntaram para o Senhor Jesus, por que os discípulos dele não lavavam as mãos para poder comer? Porque eles estavam impuros. Os judeus, quando iam comer, o que eles faziam? Eles lavavam com uma água cerimonial os seus utensílios, comiam. Algumas vezes, eles quebravam esses utensílios, normalmente feitos de barro, e usavam uma vez só, se eles fossem contaminados com alguma comida impura, ou, por exemplo, se um romano encostasse numa colher de um judeu, eles quebravam aquilo porque era impuro, eles não podiam mais ver aquilo. E se você, por exemplo, comesse sem lavar as mãos, você se tornaria impuro. E impuro aqui é cerimonialmente. Nosso Senhor disse o seguinte: vocês estão preocupados com o que entra, ou seja, vocês estão preocupados com o que vocês comem. E Jesus diz: não é o que vocês comem que deixa vocês impuros. O que deixa vocês impuros é o que sai de dentro de vocês. E aí nosso Senhor faz talvez a grande declaração para a gente entender quem a gente é na Bíblia. Ele diz: do coração de vocês procedem os pensamentos de vocês, os desejos de vocês, as emoções de vocês. Do coração de vocês é que brota isso. Percebam, Jesus não está dizendo o cérebro de vocês produz isso. A mente de vocês produz isso. Jesus está dizendo, isso procede do coração de vocês. Ok, Rômulo? Você pode melhorar um pouquinho isso para nós? Claro. Coração na cultura judaica era mais ou menos o que vocês entendem como sendo... Se eu falar bem assim, coloca a mão no seu meio, o que você vai fazer? Você vai botar a mão aqui. Então, essa ideia é assim, quando você está com fome, o que é que você faz? Você bota a mão no meio de você. E aí, quando você se sente saciado, seu meio fica cheio. Para um hebreu, o meio não é o seu estômago. Para um hebreu, o meio do ser humano é o seu coração. Não é um órgão que bate do lado esquerdo. Para um hebreu, o coração é o centro da sua vida. Vamos mais fundo. Para um hebreu, o coração é o único lugar do ser humano que tem acesso à supratemporalidade. Deixa eu traduzir isso. Como o ser humano consegue se conectar com a eternidade?
Através de cristais, através de energia da natureza, através de ayahuasca, ficando doidão e vomitando pecado, através de algum tipo de ritual, através de algum tipo de droga psicodélica. Para a Bíblia, como é que o ser humano consegue se conectar com Deus? Qual é a porta da eternidade para a Bíblia? O coração, o centro do ser humano. Esse coração é a fonte da nossa vida. Por isso que eu estou tentando falar com você o seguinte: esquece esse órgão sentimental que bate do lado esquerdo, que os existencialistas trouxeram para nós. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando daquilo que te conecta com a eternidade. Por isso, quando a Bíblia está falando de coração, ela está falando de onde brotam as fontes da sua vida. Coração tem a ver com o seu senso de adoração e pertencimento. De onde procedem as fontes da nossa vida? Do nosso coração. Prestem atenção nisso agora. Por que é que Jesus disse assim: se os seus olhos forem puros, todo o seu corpo será puro. A boca fala daquilo que está cheio. Por que é que você está olhando? Preste atenção na psicologia bíblica. Por que é que você está olhando para mim em muitas ocasiões e está desejando mal para mim? Por que é que você está olhando para mim e ao invés de olhar para mim com um olho de misericórdia, te dá um olho de inveja? Por que é que quando você olha para um homem bonito ou para uma mulher bonita, o primeiro sentimento que te dá não é um desejo de falar: que belo, olha a beleza que Deus criou, e isso não é pecado, mas é um desejo sexual completamente insano e impuro. Por que que isso acontece? Por que é que quando você olha para alguém, olha para uma situação, a primeira coisa que vem para você, por exemplo, é raiva, ira, inveja. Por quê? Por que é que quando você começa a olhar para você mesmo, te dá insatisfação plena? Por que é que quando você olha para você mesmo e faz uma autoanálise e autorreflexão, não existe contentamento? Você pode tentar traçar tantos critérios e fazer tantas análises quanto forem. A Bíblia vai te dar uma resposta clara. Ela vai olhar assim: o seu coração foi corrompido, por isso a maldade impera em você. Por isso os sentimentos de vocês, os pensamentos de vocês, a língua de vocês, a maneira com a qual em muitas ocasiões vocês se portam com os outros, porque nunca é uma maneira de se portar cortês. É incrível como nós seres humanos, nesse tempo de internet, a gente sempre se coloca superior às pessoas ou inferior às pessoas, numa briga constante com o outro. Por que isso? Porque para a Bíblia, o centro da nossa vida com Deus deveria apontar para Ele. A nossa relação com Deus foi completamente quebrada e o nome disso é pecado. O que o pecado fez? Jeremias capítulo 17. Olha comigo, verso 1
8 e 9. Se você conseguir entender isso, você vai sair daqui curado. Não por mim, mas pelo poder da palavra de Deus. Porque você vai conseguir se analisar. Olha o verso 1. O pecado de Judá está escrito com um estilete de ferro. Porque se você escreve com um estilete de ferro, isso não sai. Ó, ele está gravado com ponta de pedra nas tábuas da onde? Do seu coração. E nos chifres dos seus altares. O pecado de Judá está agarrado no centro da sua existência. Olha o verso 8 e 9. Por favor. Desculpa, 9 e 10. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E a sua doença é o quê? Incurável. Quem é capaz de compreender o coração? Agora olha que loucura. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Irmãos, quando a Bíblia está falando de coração, ela está falando que a sede das nossas emoções, a sede dos nossos pensamentos, a sede dos nossos desejos, a sede das nossas vontades, não brota da nossa mente, não brota do nosso cérebro, mas ela brota desse contato que nós temos com a eternidade. Aí você começa a perceber por que você é tão ruim assim. Você pode até guardar inveja, luxúria, ira, gula. Você pode guardar isso para a gente poder não ver. Só que lá dentro, Deus conhece o seu interior. Ele sabe quem você é. E Ele sabe a inclinação do seu coração. De onde procede então os seus pensamentos? Do seu coração. É da sua sede, do seu contato com Deus. E por que é, pastor, então, que é tão ruim assim? Porque isso mostra a nossa condição caída. Isso mostra o efeito do pecado na vida da gente. E aí, o nosso coração, desesperadamente corrupto, ele perdeu o seu amor original. Ele perdeu o seu contato com a eternidade original. Por isso a corrupção se manifesta desse jeito em vocês. Às vezes, alguns de vocês se pegam pensando assim: meu Deus, por que é que eu tenho esse tipo de pensamento? Meu Deus, por que eu tenho esse tipo de desejo? Meu Deus, por que é que eu tenho esse tipo de atitude? Coração corrompido. Coração na direção errada. Você especialmente que não é crente, porque eu vou trabalhar a regeneração do coração daqui a pouco, fica mais claro ainda quando você é completamente refém dos seus desejos, incontroláveis, loucos, desesperados. Não conseguimos nos encontrar no mundo e não sabemos quem nós somos. Isso é coração para a Bíblia. É o contato que nós temos com o eterno. É o contato que nós temos com Deus. Por isso, por favor, preste atenção. Conversão não é aceitar Jesus. Conversão não é levantar a mão e aceitar Jesus. Conversão, olha Ezequiel capítulo 36. Conversão é Ezequiel capítulo 36. Olha só. Olha o verso 25.
Leiam comigo. Ezequiel 36, olha o verso 25. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. Isso é conversão. Mudança de coração. O que é conversão? Mudança de natureza. Sai Adão e entra Cristo. Sai um coração de pedra e entra um coração de carne. A vida espiritual é colocada de novo naqueles que estavam mortos nos seus pecados. Por isso, você pode ser presbiteriano e não é crente. Você pode ser assembleiano, mas você não nasceu de novo. Você pode ser qualquer outra coisa, mas você pode ainda não ter uma nova natureza. Compreendem isso? O que é coração? É o lugar em que Deus se relaciona com a gente. É o lugar em que os nossos desejos se manifestam, nossos pensamentos brotam, as fontes da nossa vida brotam de lá. O desejo de viver para a glória de Deus, o desejo de adorar o Senhor, o desejo de olhar para o outro e amar o outro como a nós mesmos, isso brota de lá. Então, quando Jesus está dizendo, e aqui prestem atenção, bem-aventurados os puros de coração, é porque pureza, a palavra grega para pureza, ela tinha alguns significados no primeiro século, e ela está sendo usada aqui, e ela podia ser usada em 5 lugares. Então, por exemplo, já usou alvejante alguma vez? O que você faz? Você pega uma roupa bem preta e joga que boa nela. O que vai acontecer? Você pode cantar alvo mais que a neve depois, não é? Porque ela vai ficar branquinha. A palavra pureza aqui era utilizada em contextos disso, em que você tinha uma peça de roupa muito suja, então você limpava ela. A segunda forma é quando, por exemplo, não sei quem trabalha com agro aí, mas quando você vai tirar o trigo, ou milho, ou café, ele vem muita palha no meio. E aí o que é que você faz? Você tem todo um processo para você poder tirar a sujeira e ficar o grão e o grão puro. Essa é a expressão, onde não tem nenhum tipo de impureza. Em muitas ocasiões, nas festas judaicas, 2 bebidas eram servidas: leite e vinho. Só que sem a Revolução Industrial, eles precisavam fazer render. E para fazer render, o que você colocava tanto no leite quanto no vinho? Só uma beiradinha de água. Então o pessoal falava, isso aqui é leite batizado, isso aqui é vinho batizado. Não é vinho puro, não é leite puro. Mas ele era usado em outros contextos. Por exemplo, se você tinha um exército de soldados, e no meio desses soldados, você tinha uma meia dúzia de medroso, o que eles falavam? Purifica esse exército, tira esse monte de medroso, porque um medroso só vai contaminar o resto do exército todinho. Então vamos purificar o exército, tirem os medrosos. Tinha uma outra forma, que era, por exemplo, o ouro. O ouro, quando ele era colocado no fogo, ele era purificado. E aí a expressão pureza aqui era essa, era o ouro que valia mais. Meus irmãos, quando a Bíblia está dizendo para a gente, felicidade está em ter um coração puro, ela não está querendo dizer que é um coração sem pecado. Isso não vai acontecer.
Porque nenhum ser humano vai conseguir isso, ok? Pureza aqui significa duplicidade de propósito, duplicidade de sentido. Bem-aventurados aqueles que não têm um coração duplo, aqueles que não têm uma duplicidade de sentido, os que não têm uma duplicidade de propósito na vida. Dá uma olhada no Salmo 86, para eu poder explicar isso para vocês. Olhem o verso 11. Salmo 86, olha o verso 11. Davi ora, e ele faz essa oração que vai ajudar a gente a explicar isso. Davi diz: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me o quê? Um coração como? Inteiramente fiel. Para que eu faça o quê? Para que eu tema o seu nome. Olha o Salmo 24, ele vai dizer algo bem parecido com isso, para eu poder te explicar esse negócio e fazer essas aplicações. Olha o Salmo 24, olha o verso 3 e 4. Ele faz uma pergunta: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Leiam comigo. Aquele que tem as mãos limpas e o coração que não recorre aos ídolos. Gente, pureza de coração é integridade de coração diante de Deus. Nós não podemos amar a Deus e as riquezas. Da nossa boca não pode jorrar uma água doce e uma água salgada. Pureza de coração significa você ter um coração íntegro diante de Deus. Vocês se lembram de Josué? Quando ele, no capítulo 24, ele faz a seguinte pergunta para o povo: escolham hoje a quem vocês vão seguir. Se Baal é o Deus de vocês, sejam íntegros, adorem Baal. Mas se Yahvé é o Deus de vocês, então sigam Yahvé. O que ele está propondo? Pureza de coração. Ele está propondo um coração íntegro. A pergunta que você precisa se fazer é: hoje eu estou comprometido com o Senhor? Hoje eu estou comprometido, não com uma aparência religiosa, não com uma consagração religiosa, não com uma vida exterior, mas hoje eu estou comprometido em ter uma vida íntegra diante de Deus. Isso é pureza de coração. É você olhar para a sua vida e dizer: chega de brincar de crente, chega de brincar de cristianismo. Se eu estou dizendo que eu sigo a Jesus Cristo, eu obedeço a Jesus Cristo, eu adoro a Jesus Cristo, eu ando como um discípulo de Jesus Cristo, porque eu sou puro, eu tenho um compromisso. Eu não estou dizendo que você é perfeito, porque aqui há 3 tipos de maneiras que a teologia vai olhar a nossa relação com o pecado. Irmãos, inocência só Adão tinha, que não conhecia o pecado. Queda, todos os seres humanos nascem nela. Agora, graça são aqueles que receberam de Deus nova vida. Então, você pode se perguntar: pastor, como eu posso ter um coração puro? Em primeiro lugar, você precisa nascer de novo. Você precisa ser crente. Porque nenhum tipo de ritual vai conseguir fazer isso com você. Nenhum tipo de ritual de iniciação. Nenhum livro de sabedoria filosófica.
nenhum livro de racionalidade transcendental vai conseguir fazer isso com você. Essa é uma obra de Deus na vida da gente. Ela não é conquistada por barganha. Ela não é conquistada por sacrifício, subir ao altar de joelho, trazer dinheiro, fazer oferenda para deuses, nada disso. Aquela velha balela do século 21 de ser uma pessoa do bem, que do bem não é nada, porque lá dentro do coração está cheio de maldade, porque quando olha está cheio de inclinação dúbia. A primeira maneira de se ter um coração puro é uma obra de Deus. Olha Hebreus capítulo 9, verso 14. Hebreus 9, verso 14. Olha como que isso é bonito. Hebreus 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, o que ele faz? Ele purifica, mas ele purifica o quê? A nossa consciência, mas ele vai mais além, de atos que conduzem à morte. Para quê? Isso é um ato de Deus. Muitos de vocês vivem atormentados com desejos carnais, atormentados com depressões carnais, com tristezas terríveis, escravos do pecado de vocês, comendo mingau pela beirada. A Bíblia está dizendo, você quer ter um coração puro, você precisa passar pela cruz, você precisa ser purificado por Jesus. Olha 1 de João, capítulo 1, verso 7. Olha o outro exemplo que a Bíblia vai dizer para a gente. 1 de João, capítulo 1, verso 7. Olha o que a Bíblia diz para a gente, irmãos. A palavra de Deus diz o seguinte, vamos a partir do verso 5. 1 de João, capítulo 1, verso 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e leiam comigo, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Irmãos, pureza chega na vida da gente pelo perdão eterno que temos em Cristo Jesus. Entenda isso de uma vez por todas. Deixa eu parar e fazer uma aplicação aqui. Alguns de vocês vivem, caem, pecam e dizem assim: não posso voltar para Deus. Por quê? Porque caí, porque pequei, porque não tem chance, porque não dá jeito, porque não vai, olha o meu coração. A Bíblia está dizendo para a gente que o sangue de Jesus nos perdoa de todos os pecados. Vocês não podem esquecer disso. Alguns de vocês lutam contra fraquezas dentro de vocês. Caem, levantam, pensam em parar, pensam em desistir. Meus irmãos, o sangue de Jesus nos perdoa de todos os pecados. Vocês não podem se esquecer disso. Qual é a forma de termos a vida mudada, o olhar mudado, os sentimentos mudados, as vontades mudadas e os desejos mudados? Em primeiro lugar, meus irmãos, compreendendo que através de Jesus todos os nossos pecados foram perdoados, não existe condenação para nós e nós podemos ter uma nova vida. Pureza de coração começa com uma obra do Espírito na gente.
Então hoje, você precisa fazer um exercício aqui. Você precisa fazer um exercício você com você mesmo. Não brinque mais com essa realidade espiritual que está na sua porta. Faça uma autoanálise. Eu sou crente de verdade. Eu levo Jesus a sério de verdade. Eu levo a palavra de Deus a sério. Eu levo essa ideia de ser crente a sério. Eu levo a realidade do pecado a sério. Ou a gente fica brincando de ser crente. Porque, meu irmão, o que você precisa fazer é simplesmente abrir seu coração para Jesus Cristo. Olhar para Ele e convidar Ele para entrar na sua vida. Convidar Jesus a entrar no seu coração. Convidar Jesus para entrar na sua casa. Convidar Jesus para mudar a sua vida. Esse é um exercício que nós precisamos fazer. Um exercício intencional, olhar para Jesus e dizer para Ele: Senhor, entra no meu coração, purifica o meu coração, me lava, me limpa, eu não quero mais ser desse jeito. Eu não quero mais viver com o coração em duplicidade. Senhor, eu não quero mais, dia de domingo, parecer um filho de Deus e no meio de semana trabalhar como um filho das trevas, como um filho do diabo. Eu não quero mais, aos domingos, vir participar de sacramento. Eu não quero mais dizer que eu sou crente, mas no meio da semana, nos meus relacionamentos, eu não quero mais ter uma vida dupla e não ser testemunha sua e ficar caindo e tropeçando o tempo todo, com a língua, com os olhos. Eu não quero mais ter uma vida dupla. E o sangue de Jesus é capaz de fazer isso por nós. E Cristo é capaz de fazer isso por nós. Bem-aventurados são aqueles que não querem mais ter uma vida dupla. Irmãos, não tenham uma vida dupla. Não dá para amar a Deus e os ídolos. Não dá para obedecer a Jesus e os ídolos. Cristo quer que a gente seja radical. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu sou um cidadão do reino dos céus, eu ando com Ele, eu obedeço a Ele, eu vivo para Ele, porque tudo vem dEle. Isso é ser puro de coração. Dá uma olhada em Provérbios, no capítulo 4. Olha o verso 23. Provérbios 4, olha o verso 23. Olha como isso é sério. Verso 23. Acima de tudo, guarde o quê? Porque dele vem o quê? Sua vida inteira vem dele. A sua relação com Deus vem daí. Diferente dos metodistas raízes, nós não vamos acreditar, irmãos, que é possível ser plenamente perfeito. Nós não seremos. Nós não conseguiremos ter a perfeição nessa criação, só quando Cristo voltar. Mas hoje, você precisa dar um grito de indignação. Não. Não. Eu não vou amar Jesus e os ídolos. Eu não quero ter um coração dúbio. Eu não quero ter uma vida dupla. Eu quero ser inteiro diante do Senhor. Irmãos, tem um tipo de gente nessa terra que Deus ama e procura. Vocês se lembram quem são eles? Os verdadeiros adoradores. Se por acaso hoje você vem vivendo uma vida dupla, meu irmão e minha irmã, se você
não consegue manter um propósito de amar o Senhor, se está te faltando o fogo do Espírito no coração, Jesus Cristo veio aqui chamar você. Para de se contentar com migalha espiritual. Para de se contentar e dizer, é assim mesmo, eu sou assim mesmo. Irmão, não é não. O Filho de Deus se manifestou para a gente poder ter vida nele. E não para a gente ficar vivendo de migalha. Deus é Deus para restaurar, salvar, consertar e mudar teu coração. Não importa quem você foi, não importa nem quem você é hoje. Hoje Jesus pode dar um rumo novo para o seu coração, para ele não viver mais dividido. Para você poder amar ele acima de todas as coisas. Por quê? Porque percebam a recompensa. Se eu perguntar para você o que você quer hoje, e há um escritor liberal filosoficamente do século passado, o Hayek, ele dizia que é muito difícil você saber o que um ser humano precisa ou o que um ser humano quer. Porque isso muda. Eu posso hoje perguntar para o Jader assim, Jader, o que você quer? E o Jader vai falar, sei lá, eu quero um carro automático. Está precisando, né? Eu quero um carro automático. Sei lá, posso chegar para o Pedro e falar, Pedro, o que você quer? Hoje, pelo jeito, o Pedro está precisando melhorar da mão. Aí semana que vem, a mão do Pedro já está boa, o carro do Jader já vai estar consertado. E eles já vão querer outra coisa, porque precisam de outra coisa. Isso muda. A vida humana é assim. Agora, irmãos, percebam que tudo aquilo que vocês querem, via de regra, é fugaz, temporal, passageiro, muitas vezes carnal. Tiago diz para a gente, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, vocês pedem só para vocês esbanjarem. Via de regra, os nossos desejos são só dos nossos prazeres, sempre momentâneos. Se a gente for fazer uma lista de desejo aqui, é sempre perder 10 quilos, 5 quilos. É sempre esse tipo de coisa que a gente tem. Porque a gente é tão pobre que a gente é assim. A gente não consegue nem desejar direito. A Bíblia está te prometendo uma coisa. A Bíblia está te prometendo uma coisa. Jesus não está te prometendo Bitcoin. Jesus não está te prometendo ação na bolsa e lucro e dividendo. Jesus não está te prometendo passar em concurso público. Estabilidade financeira. Jesus não está te prometendo felicidade no que tange alegria e euforia perene. Ele não está te prometendo isso. Um novo plano de cargos e salários. Jesus não está prometendo nem que ele vai resolver o trânsito da segunda ponte amanhã de manhã cedo. Jesus está propondo para você e eu a visão mais sublime que existe para qualquer ser humano. Ver a Deus. Você tem noção do que é isso? Ver Deus. Eu fico parado, lendo a Bíblia. E eu me peguei, esses dias, pensando assim. Eu falei com algum grupo que eu estava treinando essa semana. Eu me vi essa semana pensando assim. Cara, o que é que Moisés viu naquela sarça? O que tinha naquela... Você nunca parou para se pensar nisso, não? O que Moisés viu? O que Abraão viu quando ele estava parado? E aí ele viu aqueles homens chegando e ele percebeu que era uma manifestação de Deus. E ele coloca a cara em terra e diz assim, não passem de mim, entra na minha casa. O que ele viu? O que Isaías viu
quando ele diz que no ano da morte do rei Uzias ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Gente, o que João viu? O que Estevão viu? Quando eles iam apedrejar ele, ele falou bem assim: eu estou vendo o Filho do Homem, porque eu estou vendo os céus abertos. O que ele viu? O que ele enxergou? O que estava acontecendo ali? Deixa eu descer um pouco mais. O que Simeão viu quando José e Maria chegam no templo e ele está a vida inteira esperando o Salvador? Ele pega um menino no colo, o Deus homem, e ele olha o que Simeão falou: Senhor, agora despedes em paz o teu servo. Sabe o que Simeão está falando? Agora eu posso morrer. Porque os meus olhos viram a sua salvação. Senhor, eu posso morrer, porque eu estou segurando a salvação na minha mão. O que essa gente viu? Meu irmão, você vai fechar os olhos para essa criação. O nosso dia vai chegar, como chega para todos. Nas palavras do Dom Carson, o que tem do lado de lá da eternidade? O que tem do lado de lá da eternidade? A Escritura diz para a gente: aqueles que não têm um coração duplo, a gente vai ver a face de Deus. A gente vai ver a face de Deus. Dá uma olhada comigo em Apocalipse capítulo 22, verso 4. Olha o 3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Leiam comigo, meus irmãos. Eles verão a sua face e o seu nome. Olha a promessa de Jesus para nós. Qual foi a última vez que você teve o desejo de ver o Senhor? Via de regra, Tim Keller ensina isso para a gente está tão preso a essa realidade que a gente não consegue entender que existe o lado de lá da eternidade. E nós veremos o Senhor. Mas existe uma forma de você agora ver o Senhor. Não com os seus olhos. Mas se lembrem das promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. Para que Ele fique com vocês. Por isso, ver a Deus é a gente olhar e em momentos críticos da vida da gente, a gente conseguir perceber a presença dEle. Bem-aventurados os puros de coração, porque a providência faz a gente ver o Senhor em todo o tempo. Momentos, irmãos, que vocês dizem não vai dar, vai faltar, não vai acontecer, o que a gente vai fazer? Acabou, não deu mais. Aí a providência de Deus se manifestou e você disse: não pode ser outra coisa senão a mão de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles veem a Deus agora. Eles veem a Deus com os seus olhos espirituais, eles veem o Senhor. Irmãos, o maior anseio da vida de um crente, o maior desejo da vida de um crente, precisa ser ver o Senhor.
Eu quero ver o meu Senhor. Eu quero ver o meu Senhor. Seja honesto. Qual foi a última vez que você quis ver Jesus Cristo? Qual foi a última vez que te deu um desejo e uma saudade de casa tão grande? Quero encontrar o meu Rei. Quero encontrar meu Salvador. Nós precisamos alinhar nossos amores, alinhar nosso coração, ver Jesus, encontrar com o Senhor, voltar para o lar celestial, encontrar o Salvador. Isso tem que ser um desejo do nosso coração. A Bíblia nos traz alguns homens. Tem uma história muito bonita de Martinho Lutero. Lutero foi um homem que sofreu demais. E uma filha sua de 13 anos ficou muito doente. Eles tentaram fazer tudo o que dava para fazer na época. E eles não conseguiram. E ela veio a falecer. E o pessoal diz que Lutero chega do lado dela e diz assim: filhinha, você está pronta para encontrar com o seu Senhor? Você está pronta para encontrar com o seu Salvador? E ela diz: tô, pai. Estou pronta para encontrar com Ele. Nós veremos o Senhor, irmãos. Mas veja o Senhor agora. Algumas aplicações práticas e eu faço só 5 para a gente poder terminar. Primeiro, pelo amor de Deus, examine o seu coração. Mais do que as suas ações externas. Quais são as motivações do seu coração, meu irmão? Examine o seu coração. Examine suas motivações internas. Segundo, pelo amor de Deus, você pode esconder pecado de mim, está tudo bem, você não me deve nada. Mas chegue até um trono de graça hoje e confesse os seus pecados ocultos. Confessa seus pecados ocultos. Chega de uma vida dupla. Confessa seus pecados ocultos. Vá até o livro de Hebreus, por favor. Dê uma olhada, por favor, no capítulo 6. Desculpa, capítulo 4, versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, nos aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Não precisa ficar com medo de Deus. Você não vai assustar o Senhor pelo que você fez ou por suas omissões. Pode chegar diante dele, está tudo bem. Peça perdão. Só não tenha esqueletos no armário mais. Só não tenha debaixo do travesseiro cobra escondida. Só não tenha mais segredos entre você e o Criador. Confesse os seus pecados ocultos. Porque o arrependimento sincero é garantia de purificação. Meus irmãos, terceiro conselho, cultive simplicidade e devoção no seu coração. Um coração puro nunca vai viver de fachada, mas ele vai viver a realidade espiritual que nós temos em Deus. Irmãos, está faltando sede de Deus para a nossa geração, sede e fome de Deus na nossa geração. Cultive uma devoção por Cristo. Quarto, irmãos,
Alimentem-se da palavra, da oração, dos sacramentos. Olha o Salmo 119, verso 9. Olha o Salmo 119, verso 9. Por favor. Olha a pergunta do salmista. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Como? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Muitos de nós tropeçamos e vamos para caminhos duplos porque não conhecemos o Senhor e a sua vontade, nem o seu poder. Por favor, irmãos, cultivem uma vida de conhecimento do Senhor. E por fim, espere com esperança. Cadê os meninos para virem tocar aqui? Espere com esperança, porque nós vamos ver o Senhor. Hoje a gente vê o Senhor pela fé. Mas vai chegar um dia, gente, que todo olho vai ver. Essa é a nossa fé. Todo olho vai ver. Então eu concluo dizendo que Jesus promete a visão de Deus não a rico, poderoso, mas para quem é puro de coração. A vida cristã, gente, é sobretudo uma vida que brota do nosso interior. A vida cristã brota do nosso interior. Como anda o seu coração? O nosso maior desejo, o nosso maior anseio tem que ser ver a Deus. Hebreus disse que sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Abacuque diz que Deus é tão puro, tão puro, tão puro de olhos que Ele não pode contemplar a iniquidade. Por isso, meus irmãos, busquem o Senhor. Busquem perdão e graça. Chega de vida dupla. Não deixem o coração de vocês se amoldarem aos desejos da presente era. Pelo contrário, irmãos, busquem uma vida diante do Senhor. Levem a graça de Deus a sério. O alvo da nossa vida, a nossa esperança e a alegria da nossa alma, ver o Senhor. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus.